está assistindo esse vídeo, você está com muita sorte, porque eu vou falar sobre a lei de potencial de crescimento de um ativo, tecnologia, ativo físico, seja ele financeiro. Esse vídeo é um vídeo de extrema importância, porque a gente vai falar do potencial de crescimento do Bitcoin, do seu preço em relação à liquidez global e principalmente seu preço em relação a dólar. Para ilustrar isso, eu vou falar sobre esse artigo, um pouquinho antigo, tá? Mas eu vou trazer ele também atualizado para os dias de hoje. Você tem aqui, ó, Bitcoin Elites, corredor natural de longo prazo, é a lei de poder de crescimento, a lei de potencial de crescimento de um ativo, né? A lei da potência, no caso. Com crescente adoção de criptomoedas, seu preço futuro tem sido objeto de mais e mais especulações, né? A previsão está por toda parte com alguns economistas. Tem a história aí de John McPhee, né, que previu o preço de $1 milhão de dólares por Bitcoin até o final de 2020, porque ele errou. O artigo aqui ele vai mostrar de fato, né, porque o Bitcoin não poderia bater $1 milhão de dólares, mas no longo prazo, pela lei da potência, se ele vai tender sim a esse crescimento. Aqui vamos dar uma lida rapidinho, ó. Neste artigo analisamos o histórico completo do preço do Bitcoin e vemos que a evolução do preço do Bitcoin pode ser entendida como se movendo dentro de um corredor finito por duas leis, né, de poder com base em tempo. Embora a ideia de modelar o preço do Bitcoin usando a lei da potência não seja nova, neste artigo damos mais apoio à ideia de fornecermos algumas interpretações adicionais. Então você tem aqui, ó, veja que esse gráfico aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Esse gráfico aqui, ele é de 2019. Qual a diferença desse gráfico para o gráfico do TradingView, por exemplo? No TradingView você consegue aqui, ó, colocar em escala logarítmica apenas o preço. Então deixa eu tirar aqui de escala logarítmica e colocar a escala regular para você ver como é que fica o gráfico do preço. Ó. Vê como é que fica o gráfico do preço. Todo distorcido por causa, né, das variações enormes do preço. Mas se a gente coloca aqui em escala logarítmica, o preço, né, ele tende a ser canalizado dentro de um canal, né, canal de crescimento. Porém, essa escala aqui é apenas a escala logarítmica no preço. A gente também pode canalizar, né, o tempo na escala logarítmica. E quando isso acontece, a gente consegue ver o que a gente chama lei de potencial de crescimento de um ativo. Isso aqui fica muito mais claro dentro de um canal. Eu vou mostrar isso para vocês também em um gráfico que atualiza diariamente dentro dessa lei da potência, ok? Vamos ler mais rapidinho aqui, porque ele fala coisas importantes, como por exemplo isso daqui, ó. O preço chegará a $100 mil por Bitcoin em 2020 e o mais tardar em 2028. Significa que ele não seria o preço em 2020 em $100 mil, seria entre 2021 e 2028. Onde é que a gente está agora? A gente está em 2023. O preço não chegou em $100 mil, tá? Correto? Então, pela lei da potência, a gente tinha aqui períodos de bolha. Esse período aqui, ó, seria a bolha especulativa por conta da taxa de juros baixa. Então, pela lei da potência, né, o preço agora ela segue em uma escala de crescimento, no mínimo $100 mil até 2028. Né? Após 2028, o preço nunca cairá abaixo de $100 mil. 2028, nunca mais teremos o Bitcoin abaixo de $100 mil. Aqui, ó, nesse segundo halving, depois de 2024, nunca mais teremos o Bitcoin abaixo de $100 mil. É interessante marcar isso daqui, né, para a gente ver se essa lei da potência realmente funciona. Né? Vamos marcar aqui $100 mil, nunca mais teremos o Bitcoin abaixo disso. E outra informação importante, né? O preço atingirá $1 milhão por Bitcoin em 2028 e o mais tardar em 2037. Então, veja que são faixas muito grandes aqui para a gente dizer isso daí, ó, ou seja, 2037 lá para frente. Então, o Bitcoin pode sim valer $1 milhão. Cara, isso seria uma loucura, né? $1 milhão aqui por Bitcoin. E por que isso acontece, né? Com a liquidez global, cada vez mais as moedas dólar ou real e etc. são impressas infinitamente,
as pessoas vão tendo mais, né, dessa moeda e chega em algum momento que algumas pessoas têm a condição de chegar, olha, eu pago $1 milhão por uma unidade de Bitcoin. Por isso que, como a liquidez global, né, ela diminuiu, não tinha ninguém ofertando uma unidade de Bitcoin por $100 mil. Por isso que o preço tende a recuar para onde? Preço original. Então essa faixa verde aqui é como se fosse o preço real do ativo, ou seja, se você está comprando nessa faixa verde, você está comprando o Bitcoin no seu preço, né, no seu preço justo, né, que segundo a lei da potência. Ok? Então, legal isso daqui, tá? Ele fala outras coisas aqui, como escala log apenas no preço. Exatamente esse gráfico aqui do TradingView. Então, esse artigo aqui é muito legal, né? Aqui ele fala, quando você coloca escala log, que é a escala no tempo e escala no preço, então você tem aqui a lei da potência. Você cai em uma regressão linear, deixa linearmente aí o preço do Bitcoin, tá? Então, ele faz tudo isso aqui, ó. Ele fala aqui, se eu não me engano, da liquidez global também. E eu vou deixar nos comentários, ou nos comentários, ou aqui na descrição, esse link para você dar uma lida também, muito legal. Aqui ele bota várias referências aqui. Outro autor, aqui ele atualizou nessa lei da potência, aqui em 2 de dezembro de 2022. Então, se a gente olhar aqui como é que tá, ó, segundo a escala de regressão linear, você vê aqui que desde o finalzinho aqui, ó, o Bitcoin estava o quê? Estava exatamente o seu preço, né? Então, o preço segundo a lei da potência. Então, aqui, ó, tá vendo, ó, abaixo dessa linha verde, o Bitcoin está aqui, ó, no seu preço, no seu melhor preço, né, de compra, né? Então, abaixo aqui dos $30 mil. Eu acho que isso aqui faz muito sentido, tá? Se a gente olhar aqui períodos de bolha para acumulação, então se você botar uma linha curvada aqui, ó, cai exatamente naquela linha de regressão linear, né? Ou seja, essa linha fica mais curvada porque ela não tem, né, a escala log no tempo. Então, se a gente colocar a escala log no tempo, ao invés dela ser curvada, ela se torna linear. Ou seja, o preço ele tende a acompanhar essa linha média de crescimento, segundo a lei da potência. Então, aonde é que você consegue ver, né, essa lei da potência aí atualizada basicamente diariamente? Você consegue ver aqui nesse chart.bitball.io. Então, você tem aqui a lei da potência atualizada diariamente. Então, a escala log, ela tá tanto no preço aqui na minha direita, tá vendo aqui, ó, do lado direito, eu acho que. E você tem a escala log também no tempo aqui embaixo. Então, quando você faz isso, você canaliza, né, o preço, né, e ele vai diminuindo aí esse espaçamento entre essas duas linhas. O preço ele vai estar no seu preço real, abaixo dessa linha verde, e muito vendido, ou seja, no melhor preço possível nessa linha vermelha. Abaixo dessa linha verde, continua comprando. Então, nesse caso aqui, você ainda pode comprar Bitcoin? Sim. Se a gente der um zoom aqui, ó, você ainda está comprando Bitcoin no seu preço. Acima dessa linha verde, aí a gente está falando o quê? Está falando de uma bolha, né? Uma bolha no preço do Bitcoin, tá? Então, estamos ainda num ponto muito legal, né, no preço muito legal de você comprar. Claro que existe uma volatilidade enorme, tá vendo? Se a gente colocar aqui, ó, ele está variando entre $23 mil, seria o fundo, né, caso o preço voltasse a cair, eu não acredito tanto nisso. $23 mil, o preço mais alto, né, você teria $65 mil, que é exatamente aqui os topos, né, de 2020 e 2021, né, topos de 2021. Próximo halving está para ano que vem, né? Então, o que acontece? Ano que vem vai ter ETF Spot, que você vai comprar à vista, né? Para cada pessoa que compra o ETF lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o fundo vai ter que comprar à vista no mercado, retirar todos esses bitcoins de circulação, né? Ou seja, tem que travar em algum lugar para a galera ter o lastro necessário nesse ETF Spot. Outra coisa que é as taxas de juros. Veja que no Brasil a gente está com 13% de taxa de juros, ou seja, para que eu vou comprar um ativo volátil se a renda fixa mais segura no Brasil está pagando 12% ao ano? Então, não faz sentido. Você veja que o preço do Bitcoin está resiliente, continua subindo. Assim também, a taxa de juros dos Estados Unidos está em quê? Quase 6%. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter um choque
tanto de oferta, que é a oferta limitada depois o halving. Se a gente olhar aqui na mempool, veja esse último bloco que passou aqui, ó. Tem uma recompensa de 6,25 bitcoins. Você tem aqui, ó, subsídio mais taxa. Subsídio é a inflação do Bitcoin, ou seja, a gente tem 6,25 bitcoins por bloco. A cada 10 minutos entra 6 bitcoins no mercado. Veja que isso é muita grana, muita liquidez entrando no mercado, né? Ah, por que não tem 6,25? É porque tem 1,65 taxas em Bitcoin. Porque quando você coloca para fazer transação Bitcoin, você precisa pagar uma taxinha aqui, ó, para minerar Bitcoin. Se a gente coloca minerar não, para você transacionar Bitcoin. Então, as taxas aqui estão variando aqui de 5 a 6 dólares. Então, quando o minerador ele minera, né, o bloco é validado, ele ganha essas taxas mais o subsídio de 6,25 bitcoins por bloco, ou seja, a cada 10 minutos entra 6 bitcoins no mercado. E após o halving, isso vai cair pela metade, cara. Isso vai cair 3 bitcoins a cada 3 minutos. E você vê aqui, o preço do Bitcoin não cai, cara. Então, depois de 2024, depois de abril de 2024, essa demanda em equilíbrio, veja, o preço está subindo lentamente, porque a demanda por esse ativo está aumentando, ou seja, tem menos Bitcoin em oferta e a demanda continua. A linha laranja aqui, essa linha laranja, ela é o preço do Bitcoin. E essa linha azul é a oferta de Bitcoin dentro das corretoras. Veja que, desde o Corona Crash, essa oferta vem diminuindo. E essa oferta diminuindo, você vai ter aqui com a redução pela metade na recompensa dos mineradores, 6,25 bitcoins para 0,125, né? Então dá 0,125, 3,0125 bitcoins por bloco. Então você tem uma oferta muito baixa, né? Com a demanda constante ou quem sabe maior. Por que maior? Por causa da baixa da taxa de juros. A galera que estava na renda fixa paradinho, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou, sei lá, investir aqui nesse Bitcoin aqui. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, forte abraço, até o próximo vídeo.